colocar depois. Então, esse vídeo vai ser gravado e colocado posteriormente no YouTube e passando já direto para o caso. Já deixei ele preparado, hoje tive um pouquinho mais de tempo para mostrar. Então, vocês têm aqui, é um senhor de 83 anos, com uma história clínica de lesão localizada com hipótese de carcinoma basocelular na região do punho. Então é interessante, porque vocês viram, inclusive, nas fotos que eu passei no live, que não tem absolutamente nada, lembrando uma neoplasia, né? Muito pelo contrário. E é interessante, eu vou colocar em menor aumento, que eu tinha tirado uma foto depois para mandar para vocês, em que são coisas importantes, às vezes detalhes importantes, né? Vocês veem que na área aqui a gente tem 8 estruturas, né? Se vocês verem do lado, tem uma visão panorâmica do slide de pé, da lâmina, panorâmica da lâmina, e na verdade são 4 fragmentos em 2 cortes ou 2 slides, como se fala em inglês, né? Então, 1, 2, 3, 4, repete aqui, repete aqui. Esse aqui está um pouquinho mais bonito, e a gente tem a apresentação de uma lesão superficial, que já fica bastante evidente pela coloração diferente do seu ao redor, no derma, então ela não pega nem epiderme, nem derme profunda, ela é dérmica superficial, tá? E é uma lesão não muito celular, isso chama. E a gente tem algumas denominações importantes quando vai fazer a descrição histopatológica. Um dos aprendizados que nunca termina em dermatopatologia é aprender a descrever, porque mesmo, por exemplo, eu não tenho o hábito de escrever a parte microscópica, que a grande maioria faz, eu faço sempre um diagnóstico que eu chamo de semidescritivo. Eu estou mudando o meu pensamento, eu acho que a gente não pode ter pensamentos imutáveis, nem museu, como os museus da Alemanha ficam parados, eles vão se renovando. Então, se alguém me mostrar uma ideia que eu acho melhor, é óbvio que eu vou adaptar ao meu dia a dia. Então, eu estou em planos de modificar, e pelo menos nas doenças inflamatórias eu vou dar descrição microscópica, porque muito patologista também estuda a partir da descrição histopatológica, e muita gente já me solicitou. Então, preparem-se, que é uma novidade para o ano de 2026. Bom, quando a gente vai descrever uma lesão, existem várias formas de descrever, várias formas de fazer a leitura. A gente faz uma panorâmica para localização. Então, eu tenho a ideia de que a lesão não é epidérmica, não tem quase hipoderma, que tem um pedacinho de hipoderma, não é hipodérmica, ela é dérmica. Dentro do derma, eu posso colocar ela como superficial, média, profunda ou difusa. Ela é superficial, apesar de ser difusa. Vocês veem que ela está num plano horizontalizado, paralelo à junção derma-epidérmica, em que existe menos componentes celulares. A gente não vê a fibra colágena substituída por esse material levemente basofílico, né? Um cinza azulado, um acinzentado, com um padrão difuso. Ele não tem um padrão fácil de caracterizar. A gente não vê estruturas tipo glóbulos, estruturas arredondadas, ou em fita, ou em fio, como no colágeno, na fibrose ou no queloide. Então, ela tem um padrão com um formato menos definido. Ela faz só essa deposição superficial. E sempre quando a gente tem um material celular estranho àquele tecido, a gente chama de infiltrado. Quando não é celular, eu chamo de depósito. Eu não, todos os dermatologistas chamam. Então, definição de depósito é material acelular, e definição de infiltrado é sempre material celular. Não interessa se é célula tecidual, epidérmica, neoplástica, metastática, mas é só para vocês terem essa definição. Então, eu posso dizer de uma maneira bem mais sucinta e objetiva: depósito basofílico dérmico superficial amorfo, né? Sem um formato próprio, a não ser que ele está nessa posição horizontalizada. Além disso, mesmo em pequeno aumento,
Essa é a pose. Se alguém quiser fazer um print da foto, não existe. A única coisa que eu peço é não colocar identificação, porque tem o nome do paciente numa das laterais. Eu só solicito que façam mais centrado. Vocês têm mais um aspecto muito interessante dessa lesão, tá? Ela não bate na junção dermo-epidérmica. Vocês veem que existe uma faixa de tecido conjuntivo, que é o derma papilar, preservado. E isso é chamado de grain zone, que é o nome mais correto, ou faixa diurna, que na verdade é um galicismo mais utilizado para hanseníase. Em literatura americana, europeia, vocês vão ver fora a França é grain zone, né, que é uma palavra de borda, limite, margem, né? Então seria uma zona limítrofe poupada. E um outro aspecto também interessante é que ela circunda o folículo piloso, mas não invade, não tem mucinose intrafolicular, né? A mucinose ou alopecia mucinose. Ela não chega perto, ela de novo forma um granzone. Esses aspectos são um pouco sutis, difíceis para quem está iniciando, não é assim tão fácil, né? Mas dá para saber que é uma substância que normalmente a gente não vê, mesmo que seja normal, ela não aparece desse jeito, e que tem esse padrão cinza azulado. Não existem muitas coisas puxando para o azul, por isso que a gente chama de basofílico. A estrutura mais basofílica, quase roxa, é a cartilagem. Cartilagem, basicamente, é a assinatura de nariz e orelha. Tá? Fora disso, não se vê em pele. Então, nós temos punho, né? Podia ter osso. Eu já vi carcinoma epidermoide invadido o osso de lado a lado. O cirurgião cortou o braço, fez uma amputação sem utilizar serra, né? Então, às vezes a gente pega osso, material de dedo, às vezes frequentemente a gente pega lamela óssea, principalmente quando são lesões subunguiais, isso é relativamente comum, que é um tecido que a gente não está acostumado na dermatopatologia. Então, o que que a gente tem habitualmente de material basofílico? Dois materiais dérmicos são extremamente importantes de reconhecer e fazer diagnóstico diferencial, que é elastose solar, senhor de 83 anos, em área de punho, né, se for área de exposição solar, celastose, pode, ou mucina. Tá? Como é que se faz o diagnóstico diferencial de uma maneira mais fácil? Tá? Não é diagnóstico absoluto, como eu digo, não existe nada que seja exatamente assim. Sempre a gente tem as exceções. Mas, de uma forma geral, a gente leva uma regra. A elastose solar é bem definida em forma de fibras ou enovelados fibrosos. E a mucina, ela tem um aspecto mais solto, frouxo. Eu sempre comparo com fumaça de cigarro. Eu inventei fumaça de cigarro mentolado, que para mim, na minha cabeça, é mais azul, né? Mas isso é uma piadinha. Então, a gente tem essas duas definições. E para quem está começando em dermatopatologia, não é muito fácil. Eu já vou dizer para vocês que não é tão fácil assim a gente separar no início o que, que é uma coisa ou outra. Então, a gente vai reduzir para pegar uma área de pele melhor preservada. Vocês veem que é uma lesão extremamente bem localizada. O cirurgião tirou quase que totalmente. Ó, ela tem uma margem livre e uma margem pegou um pedacinho, faltou para tirar. Mas se a gente for por uma margem aqui, ó, que está melhor de ver, vocês vão vendo o colágeno, e no meio do colágeno, em substituição a esse colágeno, vocês têm um aumento de elastose. Tá? A fibra elástica é sempre roxa, ou puxando para um tom roxo, violeta ou azulado. Isso depende muito da técnica de coloração ou do filtro. Eu estou usando o filtro aqui. A lâmina originalmente ela é mais apagadinha. Eu simplesmente deixei um computador, a gente consegue mudar as tonalidades, deixar elas mais apresentáveis para fotografia. Mas de uma maneira geral, essas lâminas é como receita de bolo. O bolo pode ser mais doce, o bolo pode ser sem sabor definido, porque tem gente que bota sal para ressaltar o tom de açúcar. Então, tem várias maneiras da gente preparar o mesmo bolo para diferentes paladares. É a mesma coisa. A receita da coloração hematoxilina eosina pode ser mais forte, mais fraca. Antigamente, quando eu comecei na residência, era azul, não era roxo, porque se fazia uma definição. A última passagem da bateria era em lítio,
em uma solução saturada de lítio, não precisava medir, só jogava até ele precipitar, passava a lâmina, só uma, duas mergulhadas, ela ficava um azul lindo. Só que isso não trabalha mais, né? E olha o tempo que tu levava, 5 segundos, acrescenta isso 300 lâminas numa rotina, tinha uma funcionária para fazer isso todos os dias, né? Então, o pessoal, para infortúnio dos bipolares, tiraram o lítio dos laboratórios. Eu acho que devia continuar. Mas ainda tem uma coloração roxa e sempre a gente tem que pensar que o colágeno e a fibra elástica, usualmente, eles estão em conflito, né? Eles estão numa balança, mas sempre na juventude, colágeno sobrepõe e elástica quase não aparece. E em fotodano, que pode ser acelerado em ruivos, pessoas que vivem à beira da praia ou que têm atividade ao ar livre, marinheiros, esportistas, você tem um aumento da fibra elástica e, ao mesmo tempo, vocês vão ter diminuição do colágeno. Tá? A única situação em que vocês podem ter um aumento da fibra de colágeno sem grandes alterações na elástica é na esclerodermia. É a única exceção. Todas as outras existe desbalanço. Então, vocês vão ver que o colágeno aqui foi substituído. Vocês têm o colágeno afastado, e, inclusive, ele é degradado, ele começa a se fragmentar. Tem uma elastólise associada a uma colagenólise associada a uma elastose. Um aumento de elástico e uma fragmentação, que é sinal de fotodano, uma maneira de medir. Então, vocês estão vendo estruturas fibrilares em oposição a um material mais difuso. Então, quando vocês têm isso na lâmina, é muito interessante, porque vocês têm a mesma coloração e a mesma forma de medir. Então, sempre a gente faz comparação, especialmente quando está se iniciando no estudo de dermatopatologia. Não precisa ficar tendo a coleção de lâminas normais. Isso é bom quando tem, é ótimo. Mas vocês podem estudar anatomia, microanatomia de pele com lâminas alteradas. Isso em cirurgia oncológica, tem um monte de pele normal ao redor da neoplasia, né? Obviamente, vai ter fotodano, que geralmente é em pacientes mais idosos, para nós aqui serviu muito bem. Então, vocês têm uma característica de um depósito ou coleção de mucina, obviamente extracelular, é a mesma coisa que falar intersticial, depósitos são sempre intersticiais, então falar depósito intersticial ou infiltrado celular é absolutamente redundante. Mas isso não é algo totalmente ruim. Às vezes dá ênfase ao padrão que tu está observando, tá? Muitas vezes a gente fala subir para cima na dermatopatologia e não está errado. Tá? Essas coisas, às vezes, o pessoal acha meio estranho. E o contraditório também não é alguma coisa tão ruim. Eventualmente, vocês podem ter situações, isso acontece muito, por exemplo, no lúpus eritematoso, em que vocês têm uma atrofia epidérmica com uma hiperplasia epitelial. É algo, sim, que é meio paradoxal, né? Mas vocês podem ter um lúpus verrucoso junto com uma atrofia. Então, cuidado, às vezes as pessoas acham que dois fenômenos que parecem opostos, eles têm que se contradizer o tempo todo. Não, eles podem caminhar de mãos dadas juntos, porque eles ocorrem em tempos diferentes. Então, ter elastose não significa que não vai ter mucina, porque é só esperar uma mucinose em paciente idoso. E existem maneiras da gente trabalhar essa mucinose. A mucinose ela vai aparecer numa seção muito grande de doenças, geralmente colocadas em doenças de depósito, distúrbios de depósito, chamadas de mucinoses ou mucinoses cutâneas, que podem ser cutâneas isoladas ou cutâneas sistêmicas, e aí vocês têm várias classificações, desde os anos 60 o pessoal faz, e elas são um tanto confusas, existe muita sobreposição, porque o padrão ele depende de evolução. A gente aprende em cima de padrões que são casos característicos, né? São a Gisele Bündchen dos casos. O que tem no livro são as melhores lâminas. E eu sempre tenho um plano de fazer, obviamente nunca vai ser realizado, de fazer um livro de fotos feias para mostrar a realidade, porque o dia a dia é muito diferente do livro. Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade, saber que o livro é o esplendor máximo, né? É o auge da beleza daquela doença cá entre nós, né? Porque nenhuma doença é bonita. Mas a gente consegue subclassificar com alguns achados mais importantes. Então, sempre que a gente trabalha com mucina, uma das primeiras coisas que a gente pensa, de repente, é uma situação de líquido mixedematoso, um escleromixedema, tem que pensar em doença de tireoide ou em doença linfoproliferativa ou uma gamopatia, tá? Quando a gente tem situações, talvez a situação mais exuberante ou mais lembrada, incluindo em provas do TED,
é a micose fungoide associada à alopecia mucinosa, tá? Obviamente, é um paciente idoso. Quando a gente tem que desconfiar mais a apresentação, então, se vocês tiverem lesões localizadas em área fotocobertas, a gente já começa a acender uma luz. É uma doença que não gosta de luz. Comportamento de lúpus, quando vocês têm um lúpus rico em mucina ou doenças que não estão relacionadas com o sol, como esse caso, ele tem fotodano. É difícil da gente ter uma alopecia induzida por um linfoma, a não ser que seja um fenômeno à distância em pele fotodanificada. Quando tu tem fotodano, mais ou menos tu já começa a pensar em outras situações. É óbvio, não tem como eu saber doença de tireoide só olhando para a lâmina. Então, existe aqui um limite do método. Pela localização, eu posso mais ou menos colocar alguns diagnósticos diferenciais. Por exemplo, coleções de mucinas localizadas, que é esse caso. Quando for mucocélia ou rânula, elas são de lábio e cavidade oral, então não tem nada a ver com localização acral. Mixedema pré-tibial é difuso, talvez seja a situação de mucinose mais exuberante que existe. Mixedema é uma coleção fantástica, porque a deposição de mucina ela é muito variável. Na maior parte das doenças que levam a depósito de mucina, esse depósito é muito discreto. Isso aqui é muito exagerado que a gente está vendo. É algo assim exuberante, tá? No auge da beleza em termos de apresentação. Isso é uma apresentação de livro. Por isso que eu trouxe esse caso para vocês. Por que, que é interessante a gente colocar? Porque a maior parte das mucinoses, especialmente se a biópsia for feita muito na borda lesional, elas não vão apresentar grandes alterações. Então, primeira coisa, cuidado, esclerodermia e mucinose, especialmente hipótese de escleromixedema, deve ser biopsiado na área mais infiltrada e não na periferia. Periferia a gente faz, você vai fazer a avaliação imunistoquímica ou algum outro tipo de marcação, mas a gente não faz para pesquisa em HE, tá? Então é importante a gente ter essa ideia também de como otimizar a minha biópsia, como fazer uma biópsia com uma melhor qualidade, não no sentido de que eu estou fazendo uma biópsia melhor do que o outro, mas no sentido de tu ter uma oportunidade de não fazer uma segunda biópsia, que é uma coisa que eu, como patologista, eu não gosto. Quando me dizem assim, eu faço uma segunda biópsia. Não, vamos olhar tudo que a gente pode, corta totalmente 100% da lesão, porque é algo que para o paciente eu acho um pouco ansiogênico. Então, uma coisa que é importante a gente também ter ideia de qual é a área melhor, porque a gente aprende a biopsiar quase sempre na borda, ou em lesão cerada, ou vasculite um pouquinho para o lado da borda. Mas existem lesões que é melhor fazer a biópsia mais centralizada. Mucinoses e lesões escleróticas, especialmente avaliação de esclerodermia, tá, pessoal? Bom, então, essa avaliação, ela vai levar em conta uma série de características. Topografia, eu tenho aqui uma pele acral, ela já dá uma ideia. Distribuição, se ela é superficial ou mais difusa, que geralmente são esses padrões que vão apresentar, tá? Elas podem ser, às vezes, difusa, mas pegar só a metade superior do derma. Quando elas são muito superficiais, elas tendem a entrar no grupo do líquen mixedematoso ou das mucinoses localizadas. Porque como o patologista não tem a ideia do todo, a gente às vezes fica com o pé atrás de chamar de mucinose localizada ou mucinose focal, que seria o nome mais correto para esse tipo de lesão. As mucinoses sistêmicas e associadas às doenças sistêmicas, incluindo o lúpus, elas tendem a ter uma distribuição mais difusa, ocupando boa parte ou toda a espessura dérmica. Então, lesões muito localizadas, a gente começa a pensar em formas papulosas, em formas únicas solitárias. Isso também é importante de ter uma ideia de idade, porque existem mucinoses papulosas típicas da infância. Existe uma outra entidade que é a mucinose localizada da área da mama, que dá em mulheres jovens. Então, a gente tem um paciente idoso de 83 anos, sexo masculino, posição acral. Eu já começo aí cada vez mais para o grupo, entendam que líquen mixedematoso não é uma entidade, são várias entidades que alguns agregam dentro, alguns colocam um puxadinho para fora, às vezes botam o líquen mixedematoso dentro das localizadas acrais.
Tem uma confusão, depende muito do autor, tá? E elas recebem nomes extremamente difusos. Além disso, lembrar que a mucina ela é onipresente no organismo, né? Nós temos uma quantidade, 20 gramas, apesar dos mucopolissacarídeos serem importantes para manter o tônus da pele e a estrutura, né? Manter a pele lisinha e agradável ao toque, a quantidade de mucina é absurdamente pequena, é 20 gramas para o corpo inteiro, para um adulto de 1,70 m, em média, pesando 70 quilos. E a gente sempre fica pensando, mas é tão pouco assim? É, porque 90, 95%, 98% dessa mucina é água, tá? E isso é uma característica importante da gente salientar na coloração, porque ela é higroscópica, ou seja, ela agrega água. Se vocês quiserem fazer uma comparação, gelatina. O que gelatina é bom para regime? Porque não tem quase nada, é pura água, né? É uma proteína muito pobre, em que vocês têm basicamente água, que pobre que ela foi quebrada pelo método de produção, seja ela gelatina de origem animal bovina, né, de pata de boi, ou se for a base de vegetal, principalmente o pessoal faz a base de alga para vegetariano. Então é interessante, por que eu estou falando isso, esse detalhe da higroscopia? Porque a mucina, por ter muita água e pelo fato da água ser um solvente universal, toda a coloração fica fraca. Então, melhor coloração para ver mucina, todo mundo automaticamente Alcen Blue. Tá? Tem que tomar dois cuidados. Primeiro, tem que ser Alcyon Blue em pH 2,5. Tem que controlar, tem que ser bem ácido, porque senão tu vai corar muito pouca coisa. Existem mucinas mais básicas e mucinas mais ácidas, mas elas gostam mesmo de trabalhar com um pH bastante básico. A segunda coisa é que se tu corar só com Alcyon Blue, ou azul de toluidina, ou mesmo Giemsa, tá? São todas variações de azul, vocês têm uma coloração de azul contra um azul fraco. É um contraste muito pobrezinho, mas eu pessoalmente não gosto. Eu gosto muito mais de fazer uma coloração que é extremamente barata que contracorar com PAS. Tá? Aliás, faz o PAS contracora com Alcyon Blue. Geralmente é essa sequência que a gente faz. Por quê? Porque daí vocês têm o fundo do colágeno cor-de-rosa, lembrando muito o HE. E aí o contraste fica muito bom. Uma outra coloração que se usa bastante, vocês vão ver muito isso nos Estados Unidos, é ferro coloidal. O ferro coloidal dá um azul turquesa, aquele azul piscina que a gente nunca sabe se é azul esverdeado, lindíssimo. Mas as fotos que vocês veem nos livros são fotos ultra coradas, que ao invés de deixar 10 minutos, deixam quase 1 hora, 2 horas às vezes, para conseguir. Não são fotos que a gente usa no dia a dia, porque qualquer corante que vocês coloquem vai deixar a mucina pálida de qualquer jeito. E aí eu gosto muito de lembrar o professor Ackerman, que ele dizia uma coisa: a colorações especiais é uma maneira de ver a mesma coisa que se observa em HE com cores diferentes. Se eu consigo olhar uma lâmina em HE e definir a estrutura histológica, por que eu vou fazer mais uma coloração? Porque isso é uma segunda rodada, é mais um dia, geralmente não é feito na hora, ou se tu pede de manhã, vai ficar só no final da tarde, entende? Muitas vezes a gente prefere não fazer. Eu faço quando eu tenho dúvida. Nesse caso, não tenho dúvida. É uma mucinose localizada, dérmica, com grain zone, sem agressão ao folículo piloso. Pô, ela está dizendo em nome bem alto, sou uma mucinose localizada do tipo papilose linfomatoide. Tá? Então, é importante, quando a gente faça a avaliação das mucinoses, histologicamente, topografia em relação às estruturas, padrão inflamatório, tem nada de inflamação, praticamente nada. Vocês não têm grandes alterações. Micose fungoide quase sempre tem infiltrado linfocitário, e lembrar, ele não gosta de elastose solar, né? A micose fungoide foge de áreas ensolaradas. É muito estranho quando a gente recebe biópsia com hipótese de micose fungoide e lúpus cheio de elastose solar, que são duas doenças que meio que contradizem fotodano crônico. Elas gostam de escapar, não sei assim quando está totalmente tomado em eretrodermia, por exemplo. Um outro aspecto que é as alterações vasculares e infiltrado, que a gente bota junto com os infiltrados predominantemente linfocitários. Nas lesões de mama, curiosamente, é descrita a presença de mastócitos, que não é muito falado em nenhuma outra situação. Tá?
E aí eu fico sempre pensando cá entre mim mesmo se essas lesões elas não são induzidas por prurido causado pela liberação da histamina do mastócito. Existem pessoas que fazem mais mucina que outras, que são mucinofílicas. E aí, por qualquer evento, porque a gente vê, às vezes, paciente em cicatrização fazer isso, azeda e pós-mucina localizado induzido por processo inflamatório, como a gente vê isso associado a prurido, isso às vezes aparece em mucinose das extremidades de paciente idosa, e tem diabetes, aí o pessoal acha que é pela diabetes, e às vezes não é o esclerodema. Então é interessante da gente fazer essas associações e fazer uma avaliação geral, porque assim, é fácil chegar no diagnóstico de mucina, mas para chegar na classificação exata é muito difícil. E existe um limite de método. Eu preciso de algumas informações. Ele me falou em uma única lesão, mas há um cirurgião que mandou, será que ele examinou e procurou outras lesões? Será que o paciente não tem uma comorbidade? Será que o paciente não está em avaliação de doença linfomatopoética? Todas essas perguntas, elas são importantes, dependendo da localização, se for lesões disseminadas ou em platô tibial, será que esse paciente não tem doença de tireoide? Esse paciente é do sexo feminino e mais jovem? Então é importante da gente ter essa ideia. E o outro aspecto evolutivo é que toda mucina ela se organiza com fibrose. Então, se vocês pegarem um estágio muito tardio de uma mucinose, e isso é premente no escleromixedema, vocês vão ter um padrão muito parecido com ou uma esclerodermia ou uma necrobiose lipoídica, e aí começa a fazer sobreposição de achados. Tá? Então é interessante a gente sempre ver a cronologia para tentar pegar uma lesão nem muito novinha, nem muito idosa, né? Porque se vocês pegarem muito novinha, é a história que eu já comentei de olhar uma foto do Hitler e tentar fazer diagnóstico diferencial entre o Hitler e a Gisele Bündchen quando eles tinham 2 meses de idade. É muito difícil, não sei que uma foto vai ser bem mais antiga do que outra. A gente vai fazer inferências, e a mesma coisa a gente faz com a histopatologia da pele. Então é importante ter esses aspectos. E, obviamente, em lesões localizadas, é importante fazer diagnóstico diferencial com doenças, algumas extremamente comuns. Por exemplo, granuloma anular adora fazer mucinose central, mas ela não faz padrão horizontalizado, porque sempre, mesmo que ela seja um granuloma anular histologicamente gigante, não clinicamente, histologicamente, eu vou ter granuloma empaliçado ao redor, ou granuloma radiado ao redor da mucina. E mais fragmentação de colágeno. A posição também é bastante alta. Granulomas elastolíticos, por exemplo, que são de posição alta, não gostam de fazer elastose solar. Sarcoidose, no início, pode ser confundido porque pode induzir um pouco de mucina e proliferação fibroblástica, e fibroblasto adora produzir mucina. Carcinomas mucinosos, eles podem produzir tanta mucina que tu não enxerga quase célula neoplásica, especialmente em biópsias limitadas. Se for uma biópsia muito rasa, 1 milímetro de espessura, eu não vou conseguir ver se a mucina é alta ou se ela é difusa por toda a espessura. Então é importante a gente refletir para pensar em topografia, localização, padrão de apresentação, associação com doenças, com outras situações inflamatórias ou neoplásicas, presença de linfócitos atípicos ou normais, presença de mucinose folicular, presença de fenômenos associados. Tudo isso é importante para a gente conseguir obter de uma lesão relativamente simples de diagnosticar para um patologista, mesmo com poucos anos de experiência, eu consigo tirar um pouco mais de leite das pedras. Porque, o que eu vou fazer com o paciente? Vamos fazer lá uma ressonância de corpo inteiro, um mapeamento para ver se ele não está com linfoma. Não. Se o paciente tem uma única forma solitária, isolada, mais provavelmente são essas formas que a gente não sabe por que aparecem, qual é a etiologia exata, tá? Então é importante esse recado: localização, topografia, história clínica, apresentação da lesão, tudo é importante, a avaliação na suspeita de doenças sistêmicas, e lembrar também que mucinoses vão aparecer em doenças genéticas, né? Desde complexo de Carden, que é o mais badalado em prova, né? Em que você está em associação com o mixoma trial. Mixomas verdadeiros de pele, puro e isolados, sem serem sindrômicos, existem. São extremamente raros e extremamente difíceis de diagnosticar, porque o padrão é muito semelhante a essa hiperplasia que vocês veem fibroblástica
Na verdade, essas células são miofibroblastos, que são as células responsáveis pela organização do colágeno em qualquer tipo de agressão, mesmo que seja autoimune, por exemplo, no lúpus, vocês têm uma inflamação, e eles têm um aspecto triangular. Ele tem um aspecto, essa é a célula com o padrão reacional, ela está proliferada e está sintetizando mucopolissacarídeos, né, os proteoglicanos. Então é importante reconhecer que essa população de células faz parte principalmente dessas formas localizadas. Ela também te dá uma ideia, essa celularidade, e essa celularidade vai se manter mesmo depois que a mucina for embora. Então, eu vou conseguir enxergar essas células e, eventualmente, elas podem ser confundidas com dermatofibroma e com cicatriz nessa fase não mucinosa. Tá? Então, tudo depende de timing, né? O tempo, a evolução temporal das lesões mucinosas são extremamente importantes. Uma doença mucinosa que é extremamente difícil de enxergar a mucina e clinicamente elas são bem mais aparentes é mucinose eritematosa reticular, pelo padrão reticulado da borda. Elas são lesões que, se não nos derem a clínica, nenhum dermatopatologista vai pensar em primeiro caso. Ela vai ficar como mucinose, ponto. Aí vocês recebem mucinose, ponto. É um laudo como receber vasculite neutrofílica, né? Aí volta e meia perguntam para a gente, o pessoal da reumato gosta muito de perguntar qual é a causa da vasculite neutrofílica. Aí a gente diz, vamos pegar para quem é mais velho, né? Vamos pegar o catálogo telefônico da cidade de Nova York, abrir aleatório e ver em que cai, porque é um padrão de apresentação, não é uma doença, então tem que tomar um pouco de cuidado. A classificação ela depende muito da apresentação, topografia, idade, sexo, doenças correlacionadas, histórico, então antecedentes de doença, e principalmente da gente ter uma lesão tirada de um modo direcionado, de ter essa otimização quando fazer a biópsia. Tá? É extremamente importante, porque biópsia parece fácil, vai lá, tira um pedacinho e manda para o patologista. Mas tem maneiras de eu fazer uma biópsia melhor. E isso é extremamente importante de vocês reconhecerem para a vida profissional de vocês. Porque ao mesmo tempo que vocês estão dando uma melhor qualidade de material para o patologista, vocês estão dando uma melhor resposta terapêutica, porque um melhor diagnóstico direcionado vai dar uma melhor ideia da terapêutica aplicada. Sempre tem que entender patologia como a seta que aponta a terapêutica, né? A gente sempre pensa que diagnóstico é para saber o nome da doença, não, é para saber a terapêutica. Essa talvez seja a maior importância e para evitar a segunda biópsia, que eu acho pessoalmente algo não muito legal para o paciente. Então, vamos poupar os pacientes de fazer uma segunda biópsia. Certo, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta? Uma das situações que gostam de perguntar em prova, classificação é muito difícil, porque existe bastante controvérsia, algumas classificações invertem as posições, mas duas coisas que eu pessoalmente colocaria numa prova, né? O que eu vejo colocar que eu não gosto pessoalmente é complexo de Carne, síndrome de Lamb, síndrome de Naime, né? Que adoram epônimos, é uma coisa assim fantástica. E a segunda, com epônimo e acrônimo. E a segunda coisa que eu acho interessante de estudar, e isso tem impacto para os residentes, para quem está estudando para o TED, para a vida profissional e que tem uma utilidade, é quais são os exames complementares que eu vou fazer para avaliar esse paciente em especial. Isso é extremamente importante, porque você já tem um checklist, isso atualmente com o uso de ferramentas de inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, o que seja, Grok, não tenho preferência por nenhum pessoalmente. Eu uso o Gemini porque eu pago, então pagava por causa do consultório, agora eu utilizo em casa. Então é uma questão de gosto pessoal. Ele é um instrumento muito bom para fazer checklist, deixar pronto, o que eu vou fazer. Ao invés de lembrar, vai lá e já imprime direto. Então, checklist é extremamente interessante frente ao paciente. Aí tu vai pedindo só o direcionado para aquele caso. Então, eu acho isso de uma utilidade prática muito importante. E, eventualmente, também vocês têm que ter o senso crítico de receber uma biópsia de mucinose. Liga para o patologista e pergunta um pouquinho mais. Tem alguma coisa mais que tu pode me informar? Tinha cometimento de folículo piloso? Tinha infiltrado linfocitário atípico? E, eventualmente, como eu falei para vocês, redundância não é uma coisa ruim. É interessante da gente colocar numa mucinose. Não se observam linfócitos atípicos na amostra. Não quer dizer que não é micose fungóide, mas aquele material não tem evidências, entende?
A biópsia, ela pode ser interessante no modo negativo, dizer ou afastar naquele momento, naquela amostra, naquela situação que não tem determinadas coisas. Tá? Então, é importante vocês terem também senso crítico, de serem o que eu chamo um pouco exigentes como patologista. Isso faz bem para os dois lados. Não é alguma coisa que patologista não gosta, muito pelo contrário. Tá? Vocês conseguem, às vezes, tirar de biópsias que parecem aparentemente pobres em diagnóstico, vocês conseguem tirar muita coisa, muita informação para direcionar o encaminhamento do paciente de vocês. Certo? André, Oi, Débora. ne- Fale. oi. Nesse caso específico aqui, que não tem infiltrado linfocitário nem nada, tu sugerisse papulose linfomatóide ou Esse, só não, esse por uma caso não é dica? meu. Eu Sim. não dou. Eu dou como mucinose localizada. Importante avaliar e excluir um líquen mixedematoso. Tá? Existe uma entidade que é muito legal de estudar, que é a mucinose acral persistente, que eu hoje de tarde eu fiquei lendo, porque eu queria fazer diagnóstico diferencial, porque mucinose acral persistente é tipicamente dorso de mão, daí era punho, né? Mas geralmente elas são pápulas múltiplas de 3, 5 milímetros, e ele tirou uma lesão pensando em carcinoma basilar que cabe todo na lâmina. Então eu sei que essa lesão tem mais de 5 milímetros e deve ser única para ele ter chamado de carcinoma basocelular. Mas isso é minha inferência, não é a realidade. Eu não estou vendo o paciente na minha frente para inferir que ele só tem. De repente, ele tem um monte de satélite ao redor e foi confundido com um nevo ou com uma verruga plana. No dorso da mão e punho de um senhor de 83 anos com fotodano é comum de se encontrar. Então, depende. Eu tô com uma informação e estou inferindo. Inferência é algo que a gente faz como exercício intelectual. Mas como realidade, por isso que eu digo, há uma diferença entre o que eu apresento para vocês e como o laudo sai. Eu estou fazendo uma série de inferências a partir desse caso. Até certo ponto eu consigo ir. Mas mais do que isso, eu entro já no ramo da adivinhação. E a adivinhação não tem lugar em patologia. Então, sempre quando eu dou um laudo que eu não tenho precisão, eu utilizo uma expressão. A expressão que eu usava quando tu era residente, eu dizia que pode ser importante, né? Que era o famoso pode ser importante avaliar tal coisa. Agora eu chamo de avaliar e excluir. Eu acho mais Uhum. interessante, porque do ponto de vista de abrir para chamar a atenção, de fazer a correlação clínico-histopatológica, ela deve ser feita vendo o paciente como um todo, especialmente num paciente que está em investigação de linfoma ou de uma gamopatia monoclonal ou um paciente com doença de tireoide. Então é interessante. Além disso, essas mucinoses acrais persistentes têm 40 casos na literatura. Eu acho que tem mais. Eu sempre desconfio que elas são subdiagnosticadas, principalmente porque a gente tem um limite de história. Muito caso chega para nós retirado com outra hipótese diagnóstica, e sim a gente tem a visão do todo, né? A gente está vendo lá um pedacinho do elefante tentando adivinhar que bicho é aquele, né? Está vendo só a pata, ou só a cauda, ou só a tromba, ou só o corpo. Não tem como saber que bicho é aquele. Então eu estou começando a fazer inferências. Isso é importante da gente saber, né, que é o famoso limite do método. O método ele vai até determinado ponto. Eu sei que isso não é um escleromixedema. O escleromixedema é mais difuso. Ah, mas não tem esclerose. Ah, dependendo da fase do escleromixedema, tu pode ter só mucina, tu pode ter os dois, ou pode ter só esclerose. Tudo depende do tempo. Então, o time, né, o tempo correto é como comédia. Se tu atrasar ou adiantar a piada, ela perde sentido, né? Tu tem que saber o ponto que tu pegou a biópsia. E algumas coisas a gente pode otimizar e outras a gente não pode. A gente não consegue, às vezes, saber a evolução, porque nem o paciente sabe, né? Então é interessante da gente ter essas ideias de que vai chegar um determinado ponto que eu não consigo mais avançar. Ah, eu posso excluir micose fungoide nesse caso? Não. Eu não sei as áreas cobertas como elas são, né? Então, eu acho que a gente tem que entender patologia como estatística, uma certa visão de estatística. Quando eu digo que uma lesão é um carcinoma basocelular, eu tenho 99,9% de certeza que é um basocelular. Quando eu digo que é um infiltrado linfocitário superficial, pode ser um milharéu de coisa, aí a precisão começa a cair.
e vai depender muito da correlação com a clínica. Então, depende muito o padrão de apresentação. A gente sempre tem que fazer a correlação com o momento daquele paciente naquele momento. É muito frustrante biópsia de eritrodermia e de micose fungóide por causa disso, porque não pegou o tempo correto. Ai, como é que eu vou pegar o tempo correto? Não sei. Essa é a pergunta que a gente vai fazer até quando a gente abraçar a eternidade lá pelas tantas, entende? A gente nunca vai acertar sempre. Não existe. As certezas do mundo é imposto, morte e erro. São as três coisas que a gente sempre vai passar. Não adianta. E eu sempre digo, não se pode ter medo dessas coisas. Não se pode ter medo de revisão na patologia. Não se pode ter medo de errar. Teste terapêutico, o que que é? É uma tentativa de melhorar. A gente tem que ver qual é o objetivo final. Por isso que às vezes eu fico naquela coisa assim de névoa displásica ou névoa de Clark, tanto faz, desde que tu sabe como lidar na clínica e na cirurgia. É isso que é importante, entende? Se eu gosto ou não gosto, isso é uma coisa pessoal. É a mesma coisa, né? Mucinoses, a gente deve evitar colocar só mucinose, a gente tem que dar uma centrada. E por isso que eu falei, eu comecei a mudar minhas ideias com essas doenças muito frustrantes, que é o que eu gosto. Se eu tivesse que escolher uma especialidade dentro da patologia e dentro da dermatopatologia inflamatória, eu só faria doença fantasma. É coisa assim que me fascina. São aquelas peles que não têm cara de nada, mas o paciente tem uma lesão clínica. Isso é fantástico. Mucinose entra nesse grupo, porque isso aqui é uma mucinose muito exagerada. Em realidade, elas são muito mais tênues e tem uma dificuldade muito grande de se fazer esse diagnóstico. E se a gente não pensar nessas entidades como mucinose acral persistente, mucinose papulonodular ou papulotuberosa da infância, ou as mucinoses, os líquen não, os lupus mucinosos que tem atrás da orelha, tem um nome específico, eles são extremamente raros, mas a gente não vai fazer diagnósticos se a gente não pensar nessas entidades. Né? Então, é interessante, e isso é o aspecto bom de trabalhar em hospital-escola, né? Porque tu tem uma convivência com a clínica muito grande. É extremamente importante. E mesmo que tu trabalhe com um patologista fora que a vida profissional da gente, a maior parte de nós trabalhamos fora de um hospital-escola, é ter essa correlação e essa conversa, porque essa depuração, tu pode acrescentar dados na histologia e dar uma informação mais próximo daquela verdade biológica que a gente persegue, como o pessoal na Idade Média corria atrás dos cálices sagrados, né? Então, patologia é sempre procurar o inatingível, é algo que é fascinante nesse sentido, porque é, como a clínica dermatológica, que eu gosto porque tu nunca vai acabar de ver coisas que tu nunca viu, sempre tu vai ter uma coisa inédita. Então, eu realmente não sabia mucinose acral persistente que era tão rara, eu achava que era mais comum, até fiquei chocado quando eu fui fazer a revisão de 40 casos na literatura, eu digo, nossa, nunca dei esse diagnóstico, mas gostaria, adoraria dar esse diagnóstico. E provavelmente eu devo ter visto um ou outro que me passou, porque não sabia clínica, né? Isso é uma pena, mas acho que à medida que a gente conseguir melhorar os sistemas de comunicação com a inteligência artificial, vai ficar cada vez mais interessante dar diagnóstico. Eu recebo muita foto atualmente de dermatoscopia, né? Isso é fundamental para avaliação de lesão melanocítica, mas ao mesmo tempo continuo recebendo lesão melanocítica sem idade do paciente. Terrível, né? Então, e pacientes assim que são, infelizmente, SUS do posto, que funciona lá em 3 de maio, que eu não sei nem para que lado fica no estado, que tu tem um telefone genérico, que aí o cirurgião nunca está lá no dia que tu telefona, e tu tem que ficar ligando 3 vezes, e as pessoas não entendem que nós temos 30, 40, 50 casos por dia para olhar. Se a gente vai ligar isso aí, nós não vamos ficar nunca dando diagnóstico, né? Nós temos também um limite de tempo perverso. Mas vai chegar um momento que a tecnologia vai nos ajudar bastante nesse aspecto. Tá, pessoal? Eu vou, eu vou usar aqui o sharing, pausar